Programa de hoje, o cara que já mostrou seu alto QI na revista G Magazine. Fazer o quê? Não dá pra ter tudo na vida, né? Fundador de uma das bandas históricas do rock nacional. Nós vamos invadir sua praia. Diretamente do Traje a Rigor, Roger Moreira. Fala, Roger, presença ilustre nesse programa. O Roger do Traje a Rigor conversando com a gente, batendo um papo aqui na programação da Jovem Pan. Pode mandar suas perguntas, que evidentemente eu não farei a sua pergunta. Mas manda. Você pode mandar. Normalmente as perguntas de ouvintes são muito ruins, são péssimas. Então, mas você manda e eu não faço. Certo? É isso aí. Como é que tá, Roger? Tranquilo? Melhor agora, prazer estar aqui com essa gente. E a treta? Né, E a treta? Pancadaria. Da rádio. Já foi o show? Já foi o show? Não, o show é dia 13. Dia 13, dia do rock. 13 é sábado que vem, sem ser isso. É isso aí, vou colar. Dia 13 é o show da Kiss FM, que é uma rádio que toca rock aqui em São Paulo. Que é uma rádio de rock aqui em São Paulo. E eles vão fazer o aniversário deles no dia do rock e o Traje vai estar lá. Isso. E aí teve o locutor. O locutor? Tomou processo. O locutor. Tomou processo do rock. O vovô. Tomou processo? Com razão. Eu processei, sim. Cara. Sério? Com razão, pô. Processei. Cara, Porque ó, esse negócio de chamar de fascista, sabe? Ele já tá enchendo o saco. Porque eu já tomei um monte de processo por besteira. Você faz uma piada, os caras, e tal, né? O que ele falou e tal. E isso chama-se a falácia do espantalho, né? O cara faz uma imagem de você, aliás, no caso, faz uma imagem do Bolsonaro, né? E daí eu passo a ser o Bolsonaro, e a imagem do Bolsonaro já está errada. E eu nem sou, quer dizer, o lance, eu sou antissocialista, acho que um sistema que não funciona e tal, e é um direito meu. Claro. Entendeu? Eu acho que não funciona. Não só eu acho, como tem um monte de evidência, mas não dá para convencer todo mundo, né? Não tem uma quantidade de evidência que faça um idiota acreditar naquilo. Os caras são tapados e tal, né? E agora começa com isso, porque o Roger é fascista, o Roger é taxista, o Roger é homofóbico, é tudo, é dentista e tal. Eu falei, não, quer saber, chega. Então, dessa vez processei. Então, mas ele pediu desculpa, né? Não, pediu desculpa nada. Ele pediu desculpa pela rádio, porque tomou uma chamada lá na rádio e tal, né, meu? E então, e continuou provocando, enchendo o saco e tal. Mas é o quê? Pela semântica? Pela palavra fascista? Porque eu não isso sou aí fascista, tá errado, né? Absolutamente, isso aí tá não errado. Sou fascista, não sou nada disso do que falam que eu sou. Rotular o cara, ele é um trabalho artístico, ele é um rockzinho. Mas a gente tá perdendo a noção do que essas palavras, por exemplo, genocida. Tá falando verdadeiro isso significado. Ontem a gente estava falando com o Pão de terrorismo. O verdadeiro significado das palavras. Genocídio. As palavras, elas estão perdendo o sentido. Isso é ruim. Isso é ruim, porque você começa a falar, você é genocida, Porra, genocida é o Adolf Hitler, nazista, sabe? O nazista, né? Não, e isso tem método, né? Que começa a tal da falácia lá, começa a espalhar isso, começa a virar verdade. E, enfim, não é verdade, todo mundo que me conhece sabe. E tem gente que faz porque é burro, maldade, e tem gente que faz com método, que faz, vamos destruir o mensageiro porque o cara tá contra a gente e tal, né, meu? Então... Entendi. Ô, Roger, mas depois você acha que é ruim, né, Roger? É ruim, né? Ô, Roger, pediram para eu mandar um abraço aí pro meu grupo, eu não vou falar qual é o grupo do WhatsApp, para eles não sofrerem perseguição também, entendeu? Sério? Mas um grupo pessoal inteligente lá. Vamos vender. Mas você é muito perseguido, Roger? Não, graças a Deus tem muito mais gente a favor do que essa perseguição. Mas tem esse povinho que... Entendeu? E é sempre igual. Eu cheguei a fazer uma cartela de bingo com as coisas, entendeu? Tá aí a prova de que QI não quer dizer nada.
ou é fascista, ou é ex-roqueiro. Traiu o movimento. É falido, sabe? Não fez sucesso. Bicho, 40 Porra, não anos. fez sucesso, tá maluco. Meu. Então... Ô, Roger, mas você acha que tem uma galera, principalmente na... É sua. Obrigado. Principalmente nas redes viu? sociais, te enchendo o saco pra ver se você fala alguma coisa pra essa galera poder, tipo, ó, aí, tá vendo? Isso também. Mas Cavando a falta. É um pouco... Eu em casa tinha esse ensinamento assim, olha, você não me traga desaforo para casa. Então, às vezes eu gosto de retrucar, às vezes não, quase sempre eu gosto de retrucar de maneira educativa, sabe? Pedagógica. Dar essa, olha, pá, responde à altura pro cara ficar na disciplinar dele e o tal. cara. Mas é muito isso, o cara quer... Às vezes eu retruco e o cara, Roger, que isso? Pô, sou seu fã, Sou seu fã, entendeu? Desculpa, tô zoando. Então ele tava querendo chamar atenção, mas eu passo o recibo, assim. Ô, Roger, agora a questão do rock aí, né? Você tem visto, você tem notado, porque assim, o rock tem muitos roqueiros que falam assim, agora pronto, nasci pra ver um roqueiro de direita. Mas você já notou nos festivais, eu tô acompanhando, eu sempre acompanhei o Traje, vejo que agora mais do que nunca, vocês participam de vários festivais. Você tem notado muitos desses caras chegavam assim, pô, mano, é foda, a gente não pode falar, mas tá na mesma pegada, porque eu vejo muitas bandas, eu vou nos shows e não só bandas, mas público em geral, fala, pô, acompanho vocês no Pânico, o que vocês falam lá é bacana. Você tem visto isso, que os caras é uma turma meio encruada e tem medo de meter a cara? Pra sair da patota? É tal da espiral do silêncio. Sim. Então o pessoal tem medo de falar para, né, para não se comprometer, ser excluído da patota. Aproveita disso, né? O cara não quer se comprometer. E o que detonou eu começar a falar isso, sabe, antigamente era normal, isso é um passatempo do brasileiro falar mal do governo. Claro. Entendeu? Gostoso. Gostoso e saudável. É saudável, justo, né? E eu tava falando mal do governo, acho que em 2016, por aí, e de repente veio esse ataque coordenado contra mim. E daí que eu comecei, outras pessoas me falaram, não, isso é tal, isso é aquilo outro. E eu comecei a estudar sobre isso. E o que me deixou ainda com mais nojo desse tipo de comportamento, né? Que é falar da espiral de silêncio, da escola de Frankfurt, Gramsci, tudo isso não era uma coisa que eu ficava pesquisando. Mas daí eu comecei a falar, o que tá havendo? Exatamente. Quando você começa a olhar, todo assusta, né? Mas é engraçado, o pessoal fala assim, não, você tá sendo roqueiro errado. Roqueiro não é assim. Não, e roqueiro de direita tem só os Ramones, Elvis Presley, Iron Maiden. Né? Quer dizer, tem um monte. Alice Cooper. Não tem essa de o revolucionário é a esquerda. No momento é a direita. Sim, exatamente. Sim. A situação é a esquerda. Vai lá na Coreia do Norte. Vai ser revolucionário lá. Uma coisa é a audiência, o cara que tá te seguindo, mas tem uma cena pequena do rock que você faz parte. Tem muito roqueiro também arrependido. Não sei se você viu o Dinho. Que ele falou que ele fez o L, mas ele se arrependeu, perdeu o seguidor. Se ele fosse europeu... Eu tenho sido coerente. Põe o Dinho aí. Vamos ver o Dinho. Na tela, velho. Eu me considero de centro-esquerda. Eu me considero... Eu seria um social-democrata se eu fosse europeu. O extremismo me preocupa. Acho que precisa ser denunciado. Fiz o L, sabe? Mas... Perdi dezenas de milhares de seguidores. Isso deixou ele triste. Sabe? Dezenas de milhares de pessoas acharam melhor ir embora. Mas... É assim, viu? É assim. Eu tenho... O Digão é um cara que também do Raimundos, é um cara que também... Ativo. Meteu a cara. Brigando, né? Botou a cara a tapa ali também. E eu conheço outros que eu não vou falar, porque os caras preferiram ficar na de deles, boa. né? Mas também, pelo menos, não é isentão. Não, ele só não toca no assunto. Mas acho que principalmente... Bom, principalmente não, em São Paulo também... Mas quanto mais você mora perto do Rio, mora no Rio ou frequenta o Rio, parece que a influência ali da Rede Globo, de você fazer parte da turminha, sabe? É bonito, né? Porque é romântico. Eu sou revolucionário, sou de esquerda e tal. E acho que
é romântico, é bonito, mas é muito burro. Porque, sabe, tem exemplos por aí que a gente vê, não é pelos pobres, não tem nada a ver isso, né? Nessa exibição esse discurso não cola mais, não cola mais esse discurso. Não cola mais. Propaganda. Ô, Roger, mas você não acha que é pela grana, então? Porque, beleza, tem o lance da burrice, mas não é pela grana também? É pela grana, acho que é coisa meio mercenária. Uma galera é burrice, mas não tem, a maioria não é pela grana. Eu acho que é pela grana, sim. Né? É uma coisa, uma postura mercenária, né? Que a gente, enfim, é a questão meio de caráter, eu acho até. Né? O Roger, você falou que quando você começou a estudar para ver o que estava acontecendo, por que essa turma tá seguindo essa linha da narrativa? E você acha que o público, ele já tá ligado? Porque aí, por exemplo, acontece isso, aí sai a manchete. O Roger, músico de extrema direita. Sempre extrema. Tem direita, todo mundo é de extrema direita. Agora tem o ultra-direita, né? Agora tem o ultra... mais ou menos extremo. Mega direita. Mas você acha que o público, ele também já tá percebendo que essa turma sempre quer colocar esse rótulo? Eu percebi isso faz tempo já, né? Quando eu comecei a meter a boca no trombone, assim, muita gente vê, que isso, pô, legal, valeu, era isso que a gente queria falar, mas a gente tem medo e tal, não sei o quê. E mais gente começou a se abrir, principalmente na época lá do Bolsonaro e tal. Mas naquela época, quando começaram a chamar as pessoas de bolsonarista, eu já falei, não, isso daí é para tentar equiparar uma pessoa que é contra o governo do PT com petista, sabe? Não, então você não é petista, você é bolsonarista. Exato. Não é assim a coisa, sabe? Muita gente, o próprio pessoal do PT fala hoje em dia, o Bolsonaro foi criado pelo PT. Todo mundo, né? O pessoal não aguentava mais aquilo, então pintou um que era contra, então é esse. Mas até acho que o Bolsonaro tinha umas ideias boas e tal, mas é aquilo que eu falei, se fosse o Ciro, se fosse um Cone de borracha, se fosse o Maluf, qualquer um, eu teria votado contra. Entende? O que eu gostaria de ver era o Brasil uns 10 anos com livre comércio, que fosse... o que eu gostaria de ver, porque eu nunca tive a oportunidade de ver o Brasil, a gente sempre ficou nessa... Sabe? Vai, não vai. É um negócio que na trave, vai, de galinha. Vai, não trava e não sei o quê. Eu gostaria de ver... eu gostaria de ver lá aquelas ideias do Paulo Guedes. Eu queria ver aquilo. Se aquilo ia. Eu morei nos Estados Unidos, numa época, na Califórnia, que hoje em dia está perdida, né? Por causa dos governos de esquerda. E aquilo foi que me. Sabe, falou, pô, que legal se o Brasil fosse assim. Sabe? Pô, você tem tudo lá, os caras... Você vê hoje em dia o que eles vendem, qualquer porcaria, tem quem fabrique e tem quem compre. Porque isso só traz riqueza para todo mundo. O capitalismo foi o que mais tirou gente da pobreza historicamente, né? Nunca foi o socialismo. Mas o pessoal, sei lá, continua acreditando, pelos pobres comendo pé de galinha, o pescoço de galinha. Agora tem carne... Os caras tiveram 20 anos no governo e não adiantou nada. Exatamente isso. E eu falo, pô, quem já viu um negócio funcionando direito, fala, pô, é muito melhor aquilo. Sabe, eu trabalhava lá, eu era estrangeiro, né, era subempregado e tal, e mesmo assim eu tinha uma vida decente. E isso que fala, pô, tem que dar mais oportunidade, mais de emprego, pessoal, né? Muito bem. Quando queimou a Amazônia, a turma fez a música, você tem acompanhado agora. Exato, nas suas composições, você não pensa em fazer uma versão agora pra Amazônia? Faz um clipe do traje, né? Né? Sabe que eu fiz uma música agora que você falou, eu lembrei. Eu fiz aproveitando a inteligência artificial. Tá. Tem essas coisas que compõe sozinho. E eu fiz uma letra e eu pensei, agora eu queria gravar como se fosse um jingle dessa propaganda política. Entendeu? E aí eu falei, puta, eu vou ter que gravar, ter que ir lá. Eu falei, vou usar essa coisa. Eu fiz só a letra e postei. Tem aí, chama A Gente Se For. Imagens bonitas do Brasil e tal, né? Seria legal. Pode usar? Tem aí? Já tem. Você procurar no YouTube, tá lá. A gente se Cadê o original? Vai lá. Tela. Aquelas coisas do Brasil e tal. Bonito, pô. Bonito. Contra a luz. Abrindo a janela. Todo o povo brasileiro. Isso é inteligência artificial? Arranjo tudo? Voz? Oi?
Arranjo tudo, inteligência artificial? Foi tudo. Caramba, sabe, que gravação e tal, eu só fiz a letra. E não, eu fiz Cara, o tá clipe, bom demais, eu cacei as coisas e botei a música em cima e tal. Né? O Ultraje, né? O Ultraje, ele surgiu naquela época que tinha lá o tique-tique nervoso. Kid Vinil. Isso é o Kid Vinil. Tinha também a Blitz, né? Que era batata frita. E as músicas do Ultraje, a princípio, você achava que ela tava meio nessa pega, mas nessa pega. Mas se você pega a discografia do Ultraje, você vai lá no Spotify, pega o Ultraje a rigor, ali tem mais filosofia que 4 anos da última. Obrigado. Mas tem, se você pegar ali, ó, pega a discografia inteira no Spotify. Vai lá no Spotify e começa a ouvir as letras do Ultraje, né? Porque é um jeito de se falar as coisas de uma maneira, né? Inútil. Sempre analogias ou, né, fazer umas coisas... tinha subterfúgio por causa da censura. A gente tinha aprendido a falar de outras coisas. Parece que eu tô falando da namorada, mas tem uma indicação ali de outra coisa e tal, né? E era o meu jeito, o jeito da nossa turma ali. A gente fazia música para tentar agradar os amigos, assim, não era uma... Não pensava em que a gente ia fazer sucesso, sinceramente, né? A ideia inicial da gente era tocar em barzinho de noite. E daí a gente viu que estava tendo um movimento, já tinha bastante gente compondo, a gente começou a compor. Mas a ideia era ser engraçado pros amigos ali e tal. E era o nosso pensamento, né? Era o que a gente fazia ali. Mas as letras são bem legais. Outro dia eu tava ouvindo, você começa a ver a letra. Sim. É bem interessante. E agora você tá fazendo show. Você só faz show de carro, né? Não vai de avião nem não vai de avião. A gente limitou aí a 150 quilômetros de São Paulo, mais ou menos. E hoje em dia eu posso me dar o luxo, né? O Léo Jaime falou isso uma vez. Não, o show é de graça, a gente cobra pela viagem. Maravilhoso. Maravilhoso. O show é um prazer muito fazer, boa. mas a viagem, o hotel, comer nos restaurantes na estrada, essas coisas que vai cansando. Que enche o saco. Então hoje em dia eu falo, não, esse daí dá pra fazer aqui perto, Jundiaí, Santos, tá? Mas já teve algum show que você pediu lá no alto, teve um show e o cara pagou e você teve que ir, não foi? Foi pros Estados Unidos? Não. Não teve um dos Estados Unidos já que você foi? Ofereceram muita coisa e eu falo, desculpa, não dá pra ir. Brasília, não precisa nem ser no exterior, não. Aqui mesmo não vai? Não vou, Infelizmente... É o pânico mesmo do avião, a fobia, vamos dizer. Mas fora isso, é uma coisa meio tipo, não preciso, sabe? Não tô precisando, graças a Deus, não preciso provar nada. Valeu, tive uma carreira bacana e só tal. pro cara da Kiss. Se xingar, ele vai. Se xingar, ele vai. Xingar o cara da Kiss, ele vai pra Nova York, vai pro Japão. O cara da Kiss. Mas você deve ter tido um episódio bem intenso, né, cara? O quê? De avião. Você já teve experiência, né? Logo que a gente estourou, eu passava, sabe, a semana inteira indo pra cá, pra lá. Ia pro Rio fazer chacrinha, voltava, daí já pegava o avião pra outro lugar e tal. Avião E uma hora dá uma tremelique. Teve uma vez o avião, essa história, ele bateu. Que nem se tivesse batido, não tinha aviso de cinto, nada. Ele bateu no ar em alguma coisa. Caraca. Fez um barulho, assim, e o avião começou a cair assim. Meu Deus. Aquele frio na barriga. Isso daí foi... Depois me explicaram que o avião deve ter pego uma nuvem de chuva, daí a nuvem congela, mas o avião está preparado para isso e também o piloto... O ser humano não está preparado. O ser humano que não tá. Para passar por baixo. Nosso intestino não está preparado para isso. Esse é o problema. Esse teve um voo agora, os caras estavam vindo da Europa. Puxa.
O cara... Foi pro bagageiro. O cara foi parar no bagageiro. Dentro. Maravilhoso. Maravilhoso. Você não tá entendendo. Não, ele entrou dentro do bagageiro. Que loucura. As pessoas foram lá e tiraram eles. É, tem foto, tem Isso imagem aconteceu, disso. isso daí? Tá Aconteceu Não, tem agora. imagem. Esses dias. Não mostra pro cara porque, meu... Não, não vai adiantar, eu não vou. Tem que fazer um break rapidinho agora. Um break rapidinho do Delário. A gente tá aqui com o traje. Vai estar aqui o site. O Instagram é ROXMO. ROXMO. Roger X Moreira. É, isso aí. Que é, eu tô falando pra você que tá no rádio, poder anotar direitinho aí, porque senão eu vou falar Roxmo, você não vai entender nada. O que esse cara tá falando? E o site ultraje.com, onde você tem aí os shows. Dia 12 vai estar se apresentando em Amparo. O rock and roll do Ultraje. Dia 17 no Tóquio, dia 17 no Tóquio Marine Hall. Dia 13 do 7. Dia 13. Dia 13 no Tóquio Marine Hall, que é esse show da Kiss. Que o cara da Kiss arregou. Ele que vai apresentar, o locutor vai estar lá. Arregou. O locutor. Ele que faz a apresentação. O locutor vai estar lá. Apresentei, vai ter que apresentar. Ele vai apresentar. Você vai falar, frouxo! Desculpa, eu não sei se eu vou entrar no comercial, mas a gente tá quieto. Tinha o show, tava marcado. Sim. Daí a Kiss resolveu desmarcar porque, sei lá. Daí o cara foi comentar, chamou a gente de fascista falido. A troco de nada, eu tô quieto no meu lugar, entendeu? Isso acontece muito, eu tô quieto aqui. Aí o cara vai falar mal de outra pessoa e vai dar uma volta e passa por mim. Fala, meu, eu tô de graça. Do nada. Falando nada. Do nada, você vem me encher o saco, meu. Roger, você tinha uma... Então, eu vou fazer o break agora. Então, dia... Tá bom. É o aniversário, vamos fazer o aniversário da Kiss. Depois do comercial eu continuo estudando. Ultraje no dia 13 no Tóquio Marine Hall. Ultraje a rigor no aniversário da Kiss FM. E vai o apresentador fascista. O vovô Marco Antônio. O vovô Marco Antônio vai estar lá. Levem tomates para o vovô. Ele está lá, dia 13. Já a gente volta. Vai tocar com o Roger. Reginaldo Feliz. Eu vou lá. Bigol foi Palmeiras. Muito bem, mande sua pergunta, @programa Pan. Ó, Roger, é mocinho, hein? Tem saudade ou não? Eu ia falar dessa época muita mesmo. saudade. Não só enfim, da época toda. Porque era uma época, né, os anos 80 foi uma época que tava todo mundo um alto astral, tava todo mundo contente. Tava todo mundo pro mesmo caminho, né? Oi? Todo mundo indo pro mesmo caminho, indo pro tocando. mesmo caminho, achando que o Brasil ia decolar e... Ô, Roger, essa época aí de chacrinha, bastidor, tem alguma história boa que você lembra, que você fala assim, nossa, se eu conto isso aqui, ninguém acredita, porque várias histórias, vocês sempre estavam na TV, tava com o Faustão, tava com chacrinha, histórias de bastidor de TV, assim, que você lembra que vale a pena deixar registrado? Não, era muito legal, porque a gente se encontrava todo mundo, e era todo mundo mesmo, era... Sabe, Ovelha, Sidney Magal, Barão Vermelho, Cazuza, né? Era todo mundo a gente... Teve uma época, por exemplo, essa história foi engraçada, porque o Maurício começou a se vestir que nem heavy metal, com aquelas spandex e tal. Ele foi para os Estados Unidos e comprou aquelas roupas e tal. Então a gente resolveu se vestir, cada um com uma fantasia diferente, não encontrava com ele. Lá ficava fugindo dele, para na hora que a gente entrasse parecer que todos estavam fantasiados. E ele tava serião. Ele tava sério e tal. A gente se sacaneava muito também, né? Teve uma época perto do carnaval, nós fomos todos vestidos de mulher para cantar Eu Gosto de Mulher. Mas, de maneira geral, era legal. Os bastidores eram legais. Ô, Roger, a gente tá falando dos anos... Você tá falando dos anos 80. A impressão que dá é que hoje, algumas personalidades que fazem sucesso no meio artístico não é real, não é orgânico. Porque aí você vê a pessoa na rede social, ela criado, tem né? 500 milhões de seguidores. Aí vem uma pessoa no show dela, filma... de longe e não tem. Por que como é que você analisa assim? Porque nos anos 80 parecia ser muito orgânico o negócio. É muito diferente o sucesso daquela época do sucesso hoje em dia.
As pessoas ainda hoje me reconhecem na rua e tal, né? E eu só recebo manifestações de carinho, sabe? É completamente diferente do Twitter, da internet, assim. No Twitter também, eu tenho 1,5 milhão de seguidores e são seguidores, não foi comprado, não é fazenda de iPhone, essas coisas, né, que tem agora. Sim. Que tinha naquela época gente que ligava para rádio para pedir. Né? E a gente também, você comprava o serviço do cara. Hoje em dia tem isso daí, o cara compra seguidores e compra e tal. E hoje em dia também é muito assim, o pessoal vê e fala... Puta, isso parece ser legal, parece ser fácil ser ator, é fácil ser cantor. Eu sei cantar, eu vou lá, eu vou cantar e tal. Então, a ideia toda é ser famoso, não é a arte. O caminho, né? O objetivo é ser lindo e rico. Famoso e rico. É isso que a molecada quer. Não importa o quê. Tem o caminho de fazer isso. Olha, eu contrato uma divulgação, eu compro seguidores, eu faço isso, faço aquilo. E não é real, realmente, como você falou aí, não é orgânico, né? É diferente, porque na nossa época, por exemplo, a gente tinha um estilo de música, os Titãs tinham outro, o Barão tinha outro, o Paralamas outro, porque a gente queria fazer aquilo era o que a gente sentia como de música e tal, né? A arte. E hoje em dia não, você vê esses feat que chamam, é todo mundo, qualquer estilo junta todo mundo. O disco hoje em dia, qualquer disco, né? O cara tem um lançamento e é funk junto com uma salada, rocha, não tem estilo. Samba, é tudo, né? O lance é você ser famoso. Né? O objetivo. Você tinha. Mas pera, só para terminar aquele negócio do show. Aí o show, o cara falou isso, a gente retrucou, eu falei logo de cara, então você vai ter que provar na justiça que a gente é fascista e tal. E a repercussão negativa com a Kiss foi muito grande, foi gigante. A audiência, né? O quê? E daí eles tiveram que remarcar o show. Então foi por causa disso. Você vê que tem muito mais gente desse lado, só que o pessoal é mais quieto. Então, mas o cara fez isso do nada? Do nada. Mas você tem uma coisa pessoal com o cara ou o cara que pegou e botou quis lacrar, amigo. Nem conhece. Ele quis dar uma lacradinha. Quis dar uma lacradinha pra sair de bonitão. O cara vai anunciar uma notícia, ele deu um comentário e te jogou no meio da história. Foi no Twitter, ele falou, graças a Deus cancelaram, porque a gente é rock, não tem esses fascistas aí. A gente é rock? A gente é rock. Agora vai ter que anunciar o show. Você me ia falar alguma coisa? Que é? Não, eu ia perguntar o que você fazia no Twitter, uma espécie de jornal que tinha. Isso. Eu não vi mais. Pois isso daí era bem legal, mas era um serviço que eu tinha, que eles próprios, eu só falava assim, eu quero tais assuntos. Então, sei lá, tecnologia, política, humor, sei lá. E esse serviço catava os twitters das pessoas que eu seguia e montava esse jornal. Era muito legal. Eu gostava. E daí acabou, né? Era o The Daily Cheese. Daily Cheese. Era legal aquilo, mas acabou e eu fiquei órfão do serviço também. Né? E não era eu que montava, não era eu que escolhia, entendeu? Só a minha curadoria era no sentido de falar notícias sobre isso, sobre aquilo, e as pessoas que eu seguia, que eram pessoas de alto nível. Ô Rogério, apesar do assunto ser delicado, a gente tem muito apreço por ele. Como é que tá o Mingau aí, a recuperação dele? O Mingau, ele tá bem de saúde. Dia 13 agora também, por coincidência, ele vai colocar a prótese. Ele ainda tá com a cabeça afundada aqui, né? Então, vamos botar uma prótese no crânio. E isso deve ajudar ele a se recuperar, porque no momento ele não pode nem se mexer muito, porque ele tá que nem se fosse uma moleira de bebê aqui, né? Tem um fundo. Na cirurgia, né? Ele deve ter feito uma cirurgia. Ele fez várias cirurgias e tal, para tirar os cacos, né, do cérebro e tal. Mas no momento ele tá com a traqueostomia, então ele não consegue falar por causa disso. A gente não sabe se ele fala ou não. A gente não sabe se ele entende ou não. Ele reage, ele dá risada, ele chora, né? E ele mexe só a cabeça, assim, sabe? Então, a gente espera que tenha... Fatalidade, né? Depois de botar a prótese no crânio,
que ele possa fazer mais fisioterapia. Precisa de então, muita fisioterapia, né, nesse período. Fisioterapia. E na hora que tentam tirar a traqueostomia, tem deu infecção. Então a gente ainda não sabe. Ele tá vivo, tá bem de saúde e tal, mas tá com a traqueostomia, tá com um buraco no crânio, né? E a situação é meio essa. Ele não, por enquanto, não mostra. Se a gente não sabe se ele está se comunicando, se ele entende, se não entende, né? É meio ruim lá, tá parado. Pô, uma força pra ele. Tá, cara, nota 10, né? Sim, gente boa demais. Gente boa demais. Tá louco. Boa. Roger, nessa clima péssimo que eu puxei. Você deixou o clima Não, mas a turma gosta gostoso. dele. Tem que tocar no assunto. O cara é parceiro da banda. Todo mundo é fã do cara. Se não tocar no assunto, até peço. Não, me perguntam muito por aí. E às vezes perguntam como é que tá o bacalhau. Eu falo, não, o bacalhau tá bem. O bacalhau tá na pasta. O cara conhece bem, né? O bacalhau é legal. O bacalhau. É o baterista. É o batera. O bacalhau tá bem. Ô, Roger, com essa polarização política mundial, você acredita que vai voltar a ter um artista unânime? Ou por conta da polarização, quando o cara se posiciona, a galera passa a gostar? Que nem teve o episódio do Roger, do Pink Floyd. Roger Waters. Roger Waters. Teve episódio dele, muitas pessoas gostavam do Pink Floyd, e agora parece que estão... Primeiro, eu acho bobagem. Eu continuo gostando das coisas que eu gostava, independentemente do espectro político. Da coisa política e tal. Essa divisão foi forçada de propósito, tal, né? E nunca teve, na verdade, talvez por outros motivos, essa unanimidade. Nem com Beatles, nem com Roberto Carlos, né? De maneira geral não teve. Só que você vê há pouco tempo, na época das eleições, as pessoas que não se posicionavam também eram forçadas a se posicionar. Né? Foi o caso da Anitta, cantores e tal. O que eu acho é que essa coisa do politicamente correto, do woke, vai cansar. Já está cansando, já tem uma reação. Sim. Né? Então isso, uma hora o pessoal vai cair na real e falar, não é possível. Eu não posso mais falar nada, não posso... Sabe, não posso me mexer, não posso abrir a boca porque eu vou ofender algum grupo e não sei o quê. E isso vai cansar e, enfim, vai voltar a ser um pouco mais normal a coisa. Mas a caixa de Pandora, difícil voltar exatamente ao que era também. Porque polarização sempre aconteceu. Sim. Sempre teve polarização, né? Sempre não teve. Não é tão forte, mas... Sim, mas é que agora, como tem rede social, tem internet, né? A gente vê muita... O negócio é que a gente recebe muita informação, é isso que deixa todo mundo meio pirado. É muita notícia, né, meu? Tanta coisa. E é engraçado que a pessoa é a primeira geração em que o QI baixou. Sempre vai subindo. Né? E nós temos aqui o Brasil, você deve ter visto, a média do QI do brasileiro é 83. Sim. O normal é 100. Isso. Para ter a média 83, tem uns de 60, 50. Sim. Aqui no programa... A média é 30. 58 aqui. Aqui é 58. A gente calculou. Se não medir, mas a gente já sabe. E se tirar o Emílio, vai para 50. Ele faz a média acontecer. Ele sobe a cabeça. Aqui, você não sabe o que é. A minha é 42. Mas tudo sem iniciativa. Isso. Não, mas é o que eu estava dizendo. Hoje você tem uma biblioteca na sua mão e as pessoas não sabem. Não sabem usar. Nós vamos fazer show dia 13 no Tóquio Marine. Quando que vai ser? É verdade. Nossa, dia 13 é campeão. Ou se não, pior. Nossa, mas em Tóquio, putz. Não dá. Mas no aquário marinho... Mas você sabe que o Sami estava dando a notícia agora da inteligência artificial. E isso é que é o ruim. Você ter um Estado que vai lá e se mete em cima de tudo, que é a inteligência artificial, que o Brasil não vai dar os dados. Está proibindo. Proibindo a meta, né? De treinar os dados, mesmo as pessoas dando anuência. Autorização. Mesmo se você autorizar, ele fala, não. É proibido. Aqui não vai usar a inteligência artificial. Eu tava, falando, não, precisa ter a nossa inteligência brasileira. Sim.
Vai ter. A internet brasileira. Meu Deus do céu. O governo mesmo vai falar, olha, vocês podem usar isso, aquilo que a gente quer, vai ser essa inteligência artificial brasileira. Exatamente. E a internet brasileira. Sim, é isso aí. Interbras. Rosbras, é tudo Brás. A Interbras vai ser um grande sucesso. Pullover tem pergunta. Quem é Pullover? Não, eu só queria perguntar que o Roger ele tem essa posição aí de ser contra o socialismo, se ele já pensa, se já pensou pela tua cabeça entrar na política, se você já recebeu o convite. Não, porque eu sou honesto. E eu não viajo de avião. Ah, é então, verdade. tem essas coisas aí, então não dá para eu ser político, né? Sim, eu imagino que seja muito frustrante. Gente como o Sérgio Reis, por exemplo, que entrou e depois de um ano saiu, falou, não dá. Pensa, não, eu vou entrar e vou mudar por dentro. Tem um mecanismo, tem uma mentalidade brasileira que é o que astravanca o progresso. O pensamento, né? O pensamento é ruim. O pensamento aqui é uma coisa que eu, lá para os anos 80, ainda tinha não é uma esperança, era uma... Como é que fala? Quando era ingenuidade de jovem e tal, não, agora vai mudar e tal. Mas é muito arraigado esse pensamento e é uma coisa... Sabe, a gente não debate, a gente briga, né? Que é quem é mais macho, quem é mais malandro. É uma coisa que... Eu também acho que o Bezerra da Silva falou, né? Se os malandros soubessem como é legal fazer, ia ser honesto só de malandragem e tal, né? Mas, enfim, o negócio funciona, mas é difícil aqui. E o Brasil não é o Brasil. O Brasil tem uns 4, 5 Brasil, né? É difícil a gente se ver como povo, como ter uma unidade de pensamento e tal, né? É muito difícil isso. E era isso que é o principal que eu acho. Devia ter campanhas nesse sentido. E tem muito malandro, né, o Brasil? Muito. O Brasil tem muito Malaquias. E é bem visto. O malandro é bem visto, né? Então... Tem muito Malaquias no Brasil. E principalmente em algumas regiões também. Ô, Roger... A gente vai falar o nome em algumas regiões. Né? Então você vai estar tocando... No aniversário da Kiss. Muito bem. Está comemorando 23 anos da Rádio Rock. Então, um abraço aí, pessoal da Kiss. O aniversário é no dia 13. Sim. No Tóquio... Onde é o Tóquio Marine Hall? É onde era o... Tom Brasil. Tóquio Marine Hall é seguro, o Tom Brasil. Né? É o Tom Brasil? Onde era o Tom Brasil? Extinto Tom Brasil. É lá perto do Centro Empresarial. Vila Olímpia, fim da Marginal ali. Oi? Não, o grandão, né? O Tom Brasil é o grandão. É, isso. É o Tom grandão, porque tinha um pequeno, né? Sim, que era esse. Lembra que tinha um pequeno aqui? Qual? Tom pequeno. Tinha um Tom Brasil pequenininho. Sim, que era lá perto da Faria Lima, Vila Olímpia. Isso. É lá na Bragança Paulista, Rua Bragança Paulista. Agora é aquele Tom Brasil grande. Opa! A gente teve o Michael Jackson, foi lá no Michael Jackson. Demora pra chegar o carro lá, puta, como demora pra chegar o carro. Não, tá bom. Eu tive no show do Rodrigo Teaser, foi rapidinho. Então, ó, dia 13, que é dia do rock, o traje vai estar tocando. É o traje quem mais? É o traje Raimundos 365 e o Normalize. Puta, vai juntar você e o Digão com o locutor, não vai E eu vou estar lá também. Você vai, Gordão? Eu vou. Vai sem caminho. Vai no show do Blink. Muito bem, tá todo mundo convidado aí. E tá também no Spotify, estão todas as músicas lá que eu falei, vale a pena você. E tem Amparo dia 12 também. Amparo dia 12 dia 12 de julho e no dia 13 aqui em São Paulo. Tá certo. E no Spotify tem toda... Isso é bem legal o Spotify. É demais. Né? Como é legal o Spotify. Eu assino o Apple Music, mas é legal. Deezer, todos esses são legais. Porque você tem toda. Você tem lá, tem toda a discografia, tem todas as músicas. Eu acho muito legal isso aí. Eu tenho esse aí, o que tem a mulher que fala. O comercial. Tem o comercial. É o de graça. Não, é o de graça. Você gostou dessa música? Cara, milionário. Você gostou dessa música? Não pode adiantar muito. Só um pouquinho. Você pular 3, você não. Já era. Você vai ter que ouvir o que ela quer. Você gostou dessa música? Imagina ouvir sem pagar. Isso. O site é ultraje.com. Roger, obrigado por você ter vindo. Sempre é um prazer receber você. Vamos fazer o break, Reginaldinho.